A nova muralha da África do Sul, o que significa para Moçambique? Esse é um vídeo que eu fiz no canal Global Yeto, onde eu trato de temas sem dar opinião pessoal. É um tema muito importante para a gente entender porque simboliza a obrigação de um país proteger os seus recursos. Está sendo construído um muro, no exato momento que a gente está falando aqui agora, gigante, que visa a determinação de meter de lá de fora os imigrantes, especificamente os moçambicanos. Então, esse muro está a ser construído entre África do Sul e Moçambique. Tudo isso para conter, segundo a justificativa da construção do muro, para conter tráfico de recursos minerais. Cara, eu tenho que falar, a fronteira entre Moçambique e África do Sul não é segura. Não, nunca foi segura. Desde muito tempo aqui em Angola a gente costuma ouvir situações de gêneros, como por exemplo tráfico. É uma região dominada por milícias. Agora, resta saber se essas milícias majoritariamente são sul-africanas ou são moçambicanas. Mas o governo sul-africano, em 2018, começou a discussão da construção de um muro que visa proteger os seus recursos minerais, como, por exemplo, o diamante e o ouro. Já vou falar sobre isso, entendeu? De 1977 a 1992, houve uma grande guerra civil em Moçambique. Essa mesma guerra culminou com a migração forçada dos cidadãos moçambicanos. E qual era a região mais próxima? Claramente era a África do Sul. A África do Sul, naquela época, de 1977 a 1992, tinha o apartheid. E com a prática do apartheid, muitas empresas eram privadas. A maior parte delas são empresas de mineração. E essas empresas de mineração precisavam de pessoas que trabalham nas suas minas para extrair ouros e diamantes a preço muito baixo. Já que existia muito nacionalismo dentro da África do Sul, onde o povo inteiro lutava contra o apartheid, havia músicos como Luke Dube, Ivone Chaka Chaka, tinha aí a população inteira de Nelson Mandela, tinha ali outros grupos nacionalistas que lutavam sobre os direitos civis dos cidadãos negros sul-africanos. Então as empresas criaram um novo mecanismo, abrir a fronteira para fazer com que outras pessoas que fogem da guerra venham trabalhar na África do Sul, mesmo com segregação, já que estava muito difícil. Então muitos moçambicanos foram alvo dessa pesquisa de mercado que eles fizeram. Muitos moçambicanos começaram a migrar para a África do Sul. Em consequência, quando o apartheid termina, a migração não terminou porque Moçambique andava de ladeira abaixo. Com muita imigração, outras pessoas vindo de outros países também, como Botsuana, Zaire, Zâmbia, Namíbia, até Angola, muita gente entrando na África do Sul. O governo sul-africano tentou de todas as formas, segundo eles, tentaram de todas as formas para conter essa imigração. Só que a população se levantou dizendo que esses imigrantes estão a tirar empregos dos nossos filhos, estão a tirar nossos empregos. Uma coisa que um sul-africano poderia fazer, estamos a ver um moçambicano fazendo. Estamos a ver um angolano fazendo, estamos a ver um botsuanense fazendo. Então, não queremos mais isso. Não queremos mais isso. Eu já fiz um outro vídeo também da Operação Dudula, que visa a proteção nacionalista de estados sul-africanos. Para quem não sabe, sul-africano basicamente é um Estados Unidos, que nem Brasil, entendeu? Estados Unidos, cada estado é independente e um monte de porrada. Então, esse movimento do Dula é um movimento nacionalista, onde eles se autotitularam protetor da pátria, tem como verdadeiro princípio expulsar todos os imigrantes, principalmente aqueles que estejam ilegais. E onde é a maior entrada de imigrantes ilegais? É em KwaZulu-Natal, na fronteira que a África do Sul partilha com Moçambique. Então é ali onde se decidiu criar um muro, em 2018. No início da discussão, o governo sul-africano citou a imigração ilegal e o crime transfronteiriço como justificativa a construção desse muro. E sim, foram construídos muros sul-africanos. Está sendo construído, já construíram lá alguns certos quilômetros e a conversa foi andando até que em 2019 começam os trabalhos de construção dos primeiros 25 quilômetros. É ali onde começaram a ser construídos os muros, muito antes do Covid. O Cocibai foi o ponto de partida do muro que visa fechar a fronteira entre Moçambique e África do Sul. Já em 2021, o governo da África do Sul enviou uma força especial de segurança à fronteira, reforçando a vigilância contra a imigração ilegal moçambicana. Porque mesmo com a construção desses muros, os moçambicanos ainda assim entravam na África do Sul. Para quem não sabe, Moçambique é uma das economias mais frágeis, uma das economias mais fugidas e tem um PIB per capita muito abaixo do possível. E isso faz com que a África do Sul seja um país mais sustentável para povos que querem migrar. A África do Sul é um país mais capitalista, é um país que está em desenvolvimento, é um país que pertence nas maiores bolsas do mundo e tem muitos empregos para pessoas que querem trabalhar em minas, porque tem muitas minas de diamantes e de minas de ouro na África do Sul. Então, pessoal, mesmo com a construção do muro,
decidi entrar, vou entrar mesmo, entendeu? Foda-se, vão construir um muro. Então isso fez com que o Cyril Ramaphosa enviasse tropas para cuidar daquela fronteira e cuidar das pessoas que estavam a construir aquele muro. Porque existia muitos conflitos entre gangues, existia muitos tráficos, então mandou seguranças lá, Cyril Ramaphosa. E esses 3 mil, isso já em 2023, 3 mil soldados que foram enviados pelo presidente Cyril Ramaphosa, foram lá para combater o crime. Muito tráfico existia naquela região, principalmente dos recursos minerais. E dizem também que existia tráfico de seres humanos. Então era uma fronteira delicada que precisava de mais atenção de 2 estados, né? De um lado Moçambique e de outro lado a África do Sul. Levando em conta que Moçambique não é obrigado a financiar. Já em 2024 se esperava que finalizassem o muro, mas não foi finalizado, existiu aí certas conversas. Dizem que até 2025 o muro será finalizado. A gente consegue ver um bocadinho de semelhança com o muro que os Estados Unidos da América construiu com o México. Se bem que aquele muro do México principalmente era para conter a imigração ilegal e depois para conter o tráfico de droga que entrava muito por aquelas fronteiras. Já na África do Sul é quase a mesma coisa, exceto o tráfico de droga. Temos ali desvios de diamantes. E fora aqui, muitos criminosos utilizam essas rotas para fazer outros crimes também. E uma das grandes diferenças que existe entre o muro dos Estados Unidos da América e o muro da África do Sul é que a África do Sul construiu o muro para proteger os seus recursos minerais. Por mais que a gente tenha aquela vontade de querer acreditar que isso vai terminar com a delinquência, vai terminar com o tráfico, vai terminar com Y, X, com a imigração ilegal, não vai terminar com a imigração ilegal. Primeiramente, dá para escavar o muro. Dá para escavar o muro. Segundo, dá para pular o muro. Terceiro, dá para vir aí uma gangue com uma carretada, vem martelar o muro. Então é uma medida provisória. O governo sul-africano engana-se se pensa que isso vai surtir um efeito a longo prazo. Não vai. Eu acho que vai piorar mais ainda. A fuga com minérios será mais agressiva, entendeu? Será muito mais agressiva. Vai obrigar o povo a se inovar. Tinham que ter posto ali só militares. Pronto. Do jeito que Angola faz com as suas fronteiras, bota um monte de militar ali. E onde é que fica a população que está dentro da África do Sul? O que é que eles acham sobre isso? Bom, primeiramente nós devemos falar que o problema que a África do Sul tem vai muito além de preconceito ou xenofobia, entendeu? São problemas nacionalistas que de vez em quando vitimizam certos cidadãos, até mesmo sul-africanos. Devemos entender que na África do Sul existe um problema interno muito maior e que diversas vezes já foi discutido sobre isso e que existe uma liberdade para as pessoas se expressarem como que elas se sentem contra os imigrantes e como elas se sentem contra governos, com os governos. Leva-se na conclusão de que os sul-africanos estão de acordo com essa questão do muro e para eles, mais rápido possível, melhor. Porque quanto mais moçambicanos deixarem de entrar na África do Sul, mais empregos eles terão. Existem até senhoras que deram depoimento dizendo que os imigrantes roubam emprego. Os imigrantes chegam aqui na nossa terra e viram traficante. Eu vi vídeo de uma moça angolana que está na África do Sul. Ela falou muito bem como é que está a calamidade social na África do Sul. Na África do Sul dizem que é possível você ver cracudo a todos os cantos. Existe uma violência extrema, entendeu? Quase ninguém está livre de violência. As mulheres são e os homens, quase sempre quando são interpelados pelos meliantes, ou levam uma facada, uns acabam morrendo mesmo. Eles dão-te galheta. É assim que ela descreveu isso, né? Ela dá-te galheta. Então, é complicado quando a gente vê uma situação assim, que onde o governo constrói muro e a população é que pediu. É complicado. Mas o que eu acho sobre isso? Primeiramente, eu vou falar as vantagens que estava por escrito, que é bem evidente, a vantagem e desvantagem. Eu vou lendo sem enrolar. Primeiramente, vantagem, damos a segurança e controle. Segurança e controle da sociedade sul-africana. Terá segurança e também terá proteção dos recursos naturais. Os recursos naturais serão protegidos, serão explorados e contabilizados dentro do território sul-africano. Temos também a redução da criminalidade. Não sei, mas é provável que a criminalidade reduza por um tempo, né? Desvantagem, custo elevado. Será que a África do Sul está em condições por agora de fazer uma construção de muro? Por mais que a África do Sul tenha uma economia top, um dos maiores países em emergência, tem uma economia crescente, existem muitas empresas privadas, e enquanto as empresas privadas não meterem dedo nessa merda, esse muro nunca será vantajoso para ninguém, porque o muro nunca vai terminar. Acabou, essa é a minha dica. O governo sul-africano não vai gastar todo esse dinheiro para fazer essa construção do muro. E até agora a gente sabe que não está sendo financiado pelas empresas privadas. Então eu digo, consoante a ideia de que não está sendo
financiado pelas empresas privadas, os muros não vão ser concluídos tão cedo assim. Xenofobia e tensão social. Vai causar muita xenofobia, porque querendo ou não, esse muro acaba reforçando a ideia de que os sul-africanos são racistas, os sul-africanos são xenofóbicos, os sul-africanos são preconceituosos. E querendo ou não, eu tentando defender ou não, sim, esse muro acaba reforçando isso, porque Moçambique e África do Sul, por mais que eles sejam países diferentes, né, são sociedades diferentes, a relação entre a África do Sul e Moçambique vem de longe. E dando esse passo, tem outro também que é impacto nas relações bilaterais. É isso que eu estou a falar. Essa é a terceira desvantagem, né? Impacto nas relações bilaterais. A África do Sul, construindo esse muro, está a dar um passo atrás nas relações com Moçambique, porque dá reforço ao governo moçambicano de que eles não são tão compadre, assim, mamma mia. Bom, o que eu acho desse muro? Esse muro é extremamente ofensivo, primeiramente. Entende-se que a África do Sul quer proteger os seus recursos, entende-se que a África do Sul quer proteger a sua sociedade, tudo bem. Mas existem medidas que poderiam ser tomadas antes de recorrer ao extremismo, que é a construção do muro. Entendeu? A África do Sul, por exemplo, poderia fazer o quê? Poderia meter mais guarda. Angola, do jeito que faz com as suas fronteiras, mete um monte de militar em toda a vista. Se tem conflito ou não, tem militar ou policiais, entendeu? Em todas as partes. São lugares chaves. Por isso que Angola é bem protegido. Eu falo isso de boca cheia. Angola, por enquanto, até que se prove ao contrário, é bem protegido. Poderão criar métodos, como por exemplo o que o Brasil está a fazer. O Brasil está a fazer em grande escala. Mas a África do Sul poderia fazer em uma escala menor. Como por exemplo investir em equipamentos aéreos militares, entendeu? Drones que podem ficar semanas voando. Poderão investir em drones mesmo, um monte de drone, um parceiro. Poderão investir em polícias florestais que poderiam pairar naquela região. Poderão investir num monte de coisa. Mas não, vamos pegar a grana e construir um muro de concreto. Ah, o concreto não chegou, bota fio. Cara, isso serve para quê? Entendeu? Serve para quê? Isso não estás a combater o crime, isso você estás a reforçar que sim, ali tem muito dinheiro. É bem provável também que essa imigração ilegal esteja prejudicando um pouco a economia sul-africana, porque essa imigração ilegal acaba trazendo sequela na sociedade sul-africana por causa do poder de compra, porque com muito mais imigrantes as empresas vão pagar pouco, e quando as empresas pagam pouco, o poder de compra vai para o brejo e acaba prejudicando a economia diretamente. E também tem recursos minerais que estão a ser desviados a partir dessas fronteiras para Moçambique, de Moçambique escoando para o mundo afora. Então, isso acaba prejudicando sim a economia sul-africana. Então, eu acredito que todas as medidas que poderão ser tomadas, essa é a última. Se bem que eles têm as suas razões, mas essa é a última. E fora aqui, passa uma mensagem no mundo que a África do Sul não é amiga dos vizinhos, que a África do Sul não tem cooperação séria com outros países. Com esse conflito que está acontecendo em Moçambique, onde muita gente está sendo morta, há pouco tempo eu vi no noticiário que as pessoas estão sendo bombardeadas pelo governo de Ruanda. Cara, Ruanda, eu falei num vídeo aqui, Ruanda não é fogo que se cheire. Ruanda é que nem Pincher, entendeu? É Pincher que fala? Aqueles cão aí, é Pincher, né? Ruanda é que nem Pincher, mano. Eu concluo dizendo nesse vídeo que, sendo a favor ou contra, o muro já está sendo construído. Passei aqui para vos informar, principalmente vos mostrar o histórico de onde veio o muro. Eu espero que vocês tenham entendido. Para moçambicanos que estão a passar por grandes problemas atualmente sociais, a gente manda a nossa força, mandamos a nossa dedicação, estamos a fazer o nosso melhor propaganda, a notícia de que Moçambique não está boa, enquanto a África do Sul, enquanto outras potências africanas estão assim diante dos problemas, sem esquecer que também a União Europeia contra os problemas sul-africanos, contra os problemas moçambicanos. Então é isso aí, se inscreva no canal, ative as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos à próxima. Alas vidania.